Pessoal, já não basta as guerras que nós temos no mundo, agora nós estamos vivenciando o início de uma outra guerra entre nações que têm armas nucleares, que é Índia e Paquistão. A Índia e o Paquistão, para quem não sabe, eles já foram uma coisa só. Mas, durante a colonização britânica, teve uma revolta onde a Índia se tornou independente dos britânicos, inclusive com a participação do Mahatma Gandhi, né, que conseguiu lutar pela independência do domínio britânico, com uma luta pacífica, sem violência, que era o que Gandhi pregava. Ele conseguiu não só a independência, como houve a separação entre Índia e Paquistão, porque o Paquistão é de maioria muçulmana e a Índia é de maioria hindu. Então sempre teve confrontos naquela região. Mas a separação nunca deu certo, pessoal, por causa da região da Caxemira, que era uma região que tinha um governante, era independente, mas o governante era hindu, e como a maioria da população era muçulmana, esse governante, temendo revoltas, ele acabou se aliando à Índia, para ter proteção contra os muçulmanos, o que desencadeou uma série de outras guerras com o Paquistão com a Índia. Só guerras mesmo, eles tiveram 4 guerras, tá? Paquistão e Índia. Sempre pela região da Caxemira, e a última foi por uma outra região ali que pertencia ao Paquistão, que se tornou independente. Então ali sempre foi uma região de grande conflito. E agora esses conflitos têm voltado. Ultimamente eles têm brigado muito pela questão das águas, porque tem o rio Indo, que abastece os 2 países ali com seus afluentes, e os 2 lados acusam um ao outro de tentar cortar a água do outro lado, ou seja, fazer obras que destinam a água para o seu lado, para o seu país, deixando o outro país sem água. Por exemplo, a Índia. A Índia está fazendo uma hidrelétrica ali na região da Caxemira, e os paquistaneses estão acusando que essa hidrelétrica vai faltar água para o Paquistão, que a água vai ser desviada somente para a Índia. Em contrapartida, a Índia fala o mesmo, fala que o Paquistão faz obras em que impede que as águas circulem para a Índia e só vão para o Paquistão. Então, isso reflete também um outro problema mundial moderno que passa às vezes meio desapercebido, né? Que um dia o mundo vai brigar por água, porque nós destruímos tanto o planeta, né, com tantos desgastes naturais, desmatamento e tanta coisa que o ser humano fez, que vai chegar um dia que a gente vai estar brigando literalmente por água. Já acontece ali naquela região, que é uma região mais montanhosa, então as poucas águas ali são escassas e tem que ser dividida entre os 2 povos, tá? E essa guerra que eles estão originando, pessoal, essa tensão toda, ela tem aumentado nesses dias, tá? Por quê? Por causa dessa questão da hidrelétrica e do Paquistão e da Índia. Eles têm brigado ali na fronteira. Tanto que teve um atentado terrorista, foi uns 2, 3 anos atrás. Esse atentado matou 26 pessoas, inclusive turistas, né? Foi um atentado na região da parte da Índia. A Índia, por causa desse atentado, cortou as relações com o Paquistão, acabou com o acordo desse rio Indo, que era um acordo que a ONU tinha feito entre as 2 nações, porque falou que o Paquistão fica financiando organizações terroristas para atacar a Índia. Inclusive esse ataque aí foi a gota d'água. Aí o presidente Narendra Modi da Índia cortou as relações diplomáticas, tirou os embaixadores e rompeu esse acordo aí, que era um acordo para divisão igual das águas desse rio. Aí ultimamente tem tido estopins de violência ali na fronteira. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia que já teve troca de tiros entre soldados do Paquistão e soldados da Índia. Ou seja, eles estavam trocando tiros na fronteira. A Índia fala que o Paquistão atirou sem nenhum motivo lógico, começou a atirar nos soldados indianos. Então a Índia está acusando o Paquistão disso. Já o Paquistão fala que não, fala que o Paquistão estava defendendo o seu território, porque soldados indianos estavam cruzando a fronteira, que pertence ao Paquistão. Então já começou fisicamente uma troca de tiros. Hoje o presidente do Paquistão anunciou que o Paquistão está disposto a responder às agressões da China, inclusive com ataque nuclear. Ou seja, ele está usando a mesma bravata do Putin, né, que se eles usarem arma nuclear, nós vamos usar. Mas o fato é que ninguém sabe se pode escalonar esse ponto, né, de chegar a uma guerra nuclear. Mas o fato é que o perigo existe. São 2 nações que não se dão bem ali, não se entendem, estão sempre brigando e tem sempre esse risco de uma arma nuclear. Como, por exemplo, o Putin, que já ameaçou umas 2, 3 vezes de usar arma nuclear contra a Ucrânia. Então, as armas nucleares que antigamente os países tinham apenas para manter um status, né, intimidador, hoje em dia elas estão cada vez mais próximas de serem usadas na prática. Parece que essa geração esqueceu do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, os impactos de uma bomba nuclear. Nós estamos numa geração mais perigosa, onde as pessoas tratam a arma nuclear como se fosse uma pistola de 38. Ah, se você invadir, eu vou usar uma arma nuclear contra você. Sendo que não é bem assim que funciona, né, pessoal? E o Washington, que seria o grande mediador desses conflitos, já falou que está em contato com os 2 países, mas não quer se meter numa possível intervenção. Não quer fazer uma pacificação ali entre os 2 países. Ou seja, o governo do Laranjão está pouco se lixando. Se eles quiserem se matar, que se matem. Até porque o Laranjão parece que ele só se mete em conflitos que ele tem interesse, né? Como por exemplo a Ucrânia, que ele tem interesse em explorar as terras raras da Ucrânia. Ou por exemplo ali no Oriente Médio, né? Que os Estados Unidos sempre foi um grande protetor de Israel. Agora, quando não interessa aos Estados Unidos, o Laranjão está dando um grande foda-se.
Então toda aquela imagem de xerife do mundo, né, da diplomacia global, sempre os Estados Unidos que resolviam esses conflitos, né, intermediavam acordos, etc., o Trump está largando mão. Ele literalmente está dizendo, eles são brancos que se entendam. Índios e paquistaneses que se matem para lá, que eu não vou me meter nisso. É basicamente isso que os Estados Unidos estão fazendo, dando brecha para que outras nações tomem, né, o protagonismo de serem nações intermediadoras. Inclusive o Brasil. Se o Brasil tiver interesse, ele pode tentar intermediar um acordo entre as partes. Porque os Estados Unidos também estão abrindo mão disso. Tá? Ou seja, se o mundo quiser se matar para lá, foda-se, eu não estou nem aí. Nem na questão da Ucrânia o Trump queria fazer nada. Ele só está se intervindo porque ele tem interesse em explorar terras raras da Ucrânia. A verdade é essa, porque a política externa do Laranjão é completamente oposta à política dos últimos anos dos Estados Unidos. Vamos dizer, dos últimos séculos, né? Os Estados Unidos sempre se meteram em outros conflitos, na desculpa de levar a democracia e a pacificação. Então agora essa página mudou. O Laranjão eles estão um pouco se lixando porque acontece no resto do mundo. Mesmo que ambas as nações tenham armas nucleares e possa evoluir para um conflito, quem sabe, nuclear, o que seria muito perigoso para o planeta. Tá? Então, pessoal, essa treta que está tendo entre a Índia e o Paquistão está preocupando já o planeta inteiro, tá? Porque eles estão começando a escalonar muito a guerra, estão começando uma guerra, já está tendo trocas de tiros na fronteira. O Narendra Modi, que é o presidente da Índia, já mandou mais tropas para a fronteira, para proteger a Índia. Em contrapartida, o Paquistão já está fazendo o mesmo, colocando mais tropas na fronteira. Então é engraçado, né, que a gente está num período da história da humanidade em que várias guerras têm explodido em vários lugares do mundo. Teve lá a invasão da Rússia à Ucrânia, teve lá a guerra Israel-Palestina, agora mais uma guerra talvez entre Índia e Paquistão, que já está começando. Ou como dizia o monarca, já começou! E também outros conflitos que podem explodir a qualquer momento, como por exemplo a China pode a qualquer momento tentar invadir Taiwan, porque a China tem uma reivindicação histórica sobre o território de Taiwan. E como a China está percebendo que o Laranjão está pouco se lixando, ele sabe que a política do Trump não vai ser tão protecionista como era, por exemplo, a política do Joe Biden. Então pode ser um bom momento para a China ir lá e fazer uma invasão e tomar Taiwan para si. Ou seja, vai sobrecarregar aquelas outras nações que estão tentando intermediar conflitos, principalmente as potências europeias. E também o Trump sinaliza que não vai ajudar. Tanto que o Japão, Coreia do Sul, já estão se rearmando novamente. O Japão está estudando até a possibilidade de ter armas nucleares, colocar na sua constituição isso, porque eles estão percebendo que o Laranjão não vai ajudar o resto do mundo. A política internacional do Laranjão é do dane-se. Quem quiser brigar para lá, briga. Se a China sair na porrada com Taiwan, que saia. Eu não vou manchar minhas mãos por isso. Até porque o Trump sabe, no fundo, que eles não podem muito com a China, né, pessoal? A China já é uma potência, não é aquela nação agrícola de décadas atrás. E os Estados Unidos já levaram o cacete da China, tá? Para quem não sabe, que foi na Guerra das Coreias. Os Estados Unidos já tinham ocupado quase todas as Coreias, as duas. Aí quando a China entrou na guerra, ela veio desocupando os americanos até chegar naquele paralelo 38. Isso que eu estou falando de uma guerra de décadas atrás. Hoje, com a tecnologia da China, o investimento militar, a China é uma grande potência. Então talvez o Laranjão não queira também se meter numa guerra caso a China tente invadir Taiwan. Na verdade, os americanos estão procurando outras guerras, né? Por exemplo, querendo invadir a Groenlândia, sendo que aí eles vão entrar em guerra com toda a OTAN. A tentativa do Trump de anexar o Canadá, que é uma coisa bizarra, né? Mas ele insiste nisso, também pode acabar levando a OTAN para um conflito contra os Estados Unidos, como já falou a representante da OTAN. Se os americanos tentarem tomar algum país que pertence à OTAN, eles vão ter que defender esse país, mesmo sendo contra os americanos, que ironicamente foram quem criaram a OTAN. E tem também a questão do canal do Panamá, né, que o Trump também quer. Então são tantos conflitos ultimamente, pessoal, que eu não sei como é que vai ser esse planetinha durante esse governo do Laranjão. Sabe, ele mal começou, o mundo já se desequilibrou todinho. Não que as outras guerras tenham começado no governo dele, foram antes. Mas pelo menos o Joe Biden, ele tentava pelo menos amenizar ou criar políticas para tentar acabar com as guerras. O Joe Biden sancionou a Rússia, tal, colocou muita pressão para que a Rússia acabasse com a guerra da Ucrânia. Conversava com os outros líderes, com os líderes europeus, faziam estratagemas, planos, como que a gente pode conter a Rússia. Já o Trump não está nem aí. O Trump já chegou a falar que se a OTAN não investisse o tanto que ele determinou em defesa, queria deixar a Rússia fazer o que ela quisesse com qualquer país da Europa, que os Estados Unidos não iam intervir. Essa é a política do Trump. E a questão de Israel e Palestina também, né? Os Estados Unidos estão sempre se metendo ali naquela questão do Oriente Médio. Enfim, não sabemos o que vai acontecer, mas o fato é que é estranho, né? Mais uma guerra num planetinha que já está tão desgastado, né, pessoal? Tantos problemas no planeta, poluição, aquecimento global, tantos problemas reais no planeta e ainda por cima guerras. Enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Mas está escalonando ali Índia e Paquistão, tá? E parece que a guerra já está praticamente começando. Vamos ver quais vão ser os próximos passos dessas duas nações. Mas a partir do momento que elas já estão trocando tiros na fronteira, é porque elas já estão em guerra.
tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like aí que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Comente também sua opinião, vocês acham que vai escalonar para uma guerra mais violenta? Vocês acham que vai ter a possibilidade de escalonar para uma guerra nuclear? Comente aí o que vocês acham, tá? Que o mundo está meio confuso ultimamente. Obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.